Paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Vou estar falando sobre o pecado aqui nesse vídeo. Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, amém? 1 Coríntios, capítulo 5, que vai dizer: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirados quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se tiverdes presente, que o tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, vós, o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento fez levantar toda a massa? Purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ânimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que dizem irmão, fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aqui, Paulo está tratando do pecado dentro da igreja. Porque naquela época, meus irmãos, estava tendo um pecado tão grave que não se havia nomeado entre os gentios. Sabe por quê que aconteceu isso? Por causa de um. Sabe por quê? Muitas das vezes acontece isso no dia de hoje, nas igrejas
de hoje, porque infelizmente nós, como igreja, não conseguimos ser submissos à autoridade. Nós, no dia de hoje, não conseguimos obedecer às autoridades. A autoridade da qual eu estou falando aqui não é o homem, não. É a palavra, é Cristo Jesus. Porque se eu e você não respeita nem o homem que nós vemos, que dirá a Cristo que nós não vemos. A palavra ensina que se nós temos algo contra o irmão, é para nós chamarmos ele num canto e conversar. E de que se ele se arrepender e voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras, glória a Deus e aleluia. Ganhamos ele a Cristo. Mas se não, vai fazer o quê? Persevere em oração, jejua pela vida do irmão. Mas hoje em dia, isso acontece? Não. Não tem como acontecer, sabe por quê? Porque hoje em dia nós não conseguimos entender o paracleto da palavra de Deus. Nós não conseguimos ser exortados. Nós não conseguimos receber uma correção. Como é que os pastores, os presbíteros, os diáconos, os evangelistas vai tratar do pecado no meio da igreja? Não tem como. Sabe por quê? Porque hoje em dia você só se vê escândalo, escândalo e escândalo. Porque hoje em dia você não sabe mais ver um irmão chegar no outro irmão que está no erro, chamar ele no canto e conversar. Você vê ele gritando no microfone o erro do irmão. Não estou falando aqui que não tem que pregar contra o pecado. Pregar contra o pecado é uma coisa. Agora você chamar o irmão e conversar sobre o que ele está fazendo, os irmãos cometerem dentro da igreja, dentro da congregação, é outra situação. Não é que você vai passar a mão, não. Você vai obedecer a palavra, vai chamar o irmão no canto e vai conversar com ele. Só que hoje em dia isso acontece? Não. Então, o que eu tenho para dizer para vocês e para mim também? Que antes de cortar aí, cortou aqui. Que nós possamos obedecer a palavra. Porque do céu se revela a ira de Deus. E o Senhor está irado com a sua igreja. Porque é difícil você achar uma igreja que vive na palavra. É tanto escândalo, é tanta coisa que acontece que você desanima. Mas eu falo para você que está desanimado. Eu falo para você que talvez desistiu de caminhar. Não vale a pena você ficar da forma que você está. Não vale a pena. Porque a igreja não se constitui em só uma pessoa. A igreja se constitui em um conjunto de pessoas. Porque todos nós representamos a igreja. Não adianta eu aqui para você dizer, eu sou a igreja e eu tenho meu ministério sozinho. Não, eu estou errado. Eu tenho que ser submisso à autoridade. Você vê muitas pessoas dizendo que tem ministério, que faz, que prega, que canta, que faz e acontece. Mas e o ministério?
Mas aonde ele cresceu? E a raiz dele, aonde? Então, nós temos que, prestar atenção, porque a igreja, ela não é só eu. A igreja, ela é um conjunto de pessoas. Não adianta eu falar que eu vou conseguir, porque não dá. Se a própria palavra diz que a igreja do Senhor é o conjunto de pessoas, é a reunião de pessoas, por que eu vou bater no peito e dizer que o meu irmão não é a igreja? Por que eu vou bater no peito e dizer que ele não pode ser a igreja porque ele está no erro e não quer se consertar? Não. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que orar pela vida do irmão, eu tenho que ensinar o irmão, eu tenho que abraçar o irmão, orar pela vida do irmão até que Cristo trabalhe na vida dele. Mas sinceramente, igreja, hoje em dia, isso acontece na